Olá pessoal, este vídeo foi desenvolvido para auxiliar as unidades regionais de saúde do estado de Minas Gerais, os municípios mineiros, os apoiadores do COSENS, enfim, todos os técnicos envolvidos no processo de pactuação da nova etapa de cirurgias eletivas em nosso estado. Esta nova etapa está regulamentada pela Portaria Federal número 15.057 de 2013. Esta portaria alocou novos recursos no estado e por esse motivo nós precisamos renegociar o processo de execução das cirurgias. Para facilitar o processo, foi desenvolvido um sistema para registrar as pactuações intermunicipais. O acesso ao sistema se dá por esse site mg.cirurgiaseletivas.org.br. Assim que você entrar no site, vai aparecer esta tela de login. Todos os usuários e senhas das unidades regionais de saúde e dos municípios já foram enviadas por e-mail. E vocês terão até o dia 30 de setembro para registrar no sistema todas as pactuações. Faremos agora uma demonstração de como funciona o sistema desenvolvido. Bom, então vamos utilizar o usuário do município de Belo Horizonte. Basta clicar em enviar que estaremos logados no sistema desenvolvido. Vejam aqui em cima o município logado e o horário que estamos fazendo o acesso. A primeira página do sistema é esta, a página onde está lançado os registros do usuário logado. Após o login, aparece esta tela para a atualização do cadastro. Necessariamente você deve inserir uma nova senha e confirmá-la por motivo de segurança. Também é obrigatório a identificação do seu e-mail. Ele será fundamental para o contato com vocês caso necessário. Após preencher esses 3 campos, senha, confirmação de senha e e-mail, clique em alterar. O sistema também te dá a opção de inserir o endereço do seu município, da sua Secretaria Municipal de Saúde, enfim, de quem for responsável por esse processo de pactuação e, além disso, também o contato via telefone. Essas duas abas, telefones e endereços, não são obrigatórias, então fica facultativo ao gestor ou ao responsável por esse processo de pactuação lançar a identificação. No entanto, o campo e-mail e de alteração de senha são fundamentais para a fidedignidade dos dados registrados no sistema. Agora vamos passar a conhecer o que o sistema oferece para a gente em termos de funções. Vejam que ele tem várias abas. A aba Cadastro, Pactuações, Usuário, que é a primeira que a gente entra, e a aba Relatórios. Vamos começar pela aba Cadastros. Nesta aba nós podemos lançar informações de prestador, de oferta, de demanda e de tabela diferenciada. Esta é a principal aba que vai receber as informações de capacidade instalada, que são as que vocês registrarão no menu oferta, e de fila de espera no menu demanda. Além disso, será aqui que os municípios de atendimento ou os municípios executores lançarão os valores de tabela diferenciada. Desde a Portaria 1340 de 2012, o Ministério da Saúde autorizou o pagamento de tabela diferenciada para os procedimentos da tabela SUS. É importante esclarecer que não existe limites
para a pactuação dessa tabela diferenciada. No entanto, vocês como gestores devem ter clareza e consciência de que deve ser feita uma boa negociação para otimizar o recurso e realizar o maior número possível de cirurgias eletivas. É importante frisar, quanto ao aspecto tabela diferenciada, que os valores devem ser estabelecidos para a parte hospitalar e para a parte profissional. Entraremos em detalhes quando estudarmos este link do sistema. Vejam que, tão logo identificamos a aba Cadastro, temos aqui identificações da coordenação de média e alta complexidade, dos telefones de contato, da coordenação de e-mails, endereço, a pessoa responsável, que é a Maria Ângela, enfim, tudo que de informação necessária para entrar em contato com as referências técnicas do Estado. Nesse caso, Lidiane e Marina, no telefone 3915-9864. É importante esclarecer nesta aba de cadastros que só os municípios de atendimento ou municípios executores é que informam prestadores, ofertas e valor de tabela, pois serão eles os executores das cirurgias eletivas, independentemente de quem eles estejam assistindo. Portanto, a aba prestador, oferta e tabela diferenciada só municípios executores preenchem, enquanto que a aba demanda, todos os 853 municípios devem lançar suas origens, ou seja, suas filas de espera, independente se executores ou não. Se o município não for executor até então, da mesma maneira, se de agora em diante ele passará a ofertar algum tipo de procedimento, que seja apenas um, ele deve preencher na aba prestador, o prestador que será o responsável pela execução desse procedimento, e na aba oferta, onde ele vai identificar a capacidade instalada do prestador que ele celebrou o contrato. Além disso, se for o caso, registrar o valor de tabela diferenciada. Lembrando que só é permitido pagar tabela diferenciada com o valor do recurso federal nos componentes 2 e 3. O componente 1, onde tem os procedimentos de cirurgia de catarata, não é permitido com recursos federais inserir tabela diferenciada. Se o município desejar pagar para a cirurgia de catarata valor diferenciado, deve ser realizado com recursos próprios. Vamos então entrar no link prestador. Como estamos logados com o município de Belo Horizonte, nós temos todos os hospitais de Belo Horizonte que já atenderam cirurgias eletivas até então. Se Belo Horizonte desejar incluir um novo prestador, ele poderá clicar no link Novo Prestador e fazer o cadastro desse novo estabelecimento. Portanto, o município que ainda não é prestador da cirurgia eletiva, quando clicar na aba prestador, ele não vai identificar nenhum estabelecimento aqui nesta lista. Mas nada impedirá que ele cadastre o prestador novo que ele fez a negociação. Fará a identificação nesse formulário e incluirá o prestador novo. Quantos sejam, se for 1, 2, não importa. Outra possibilidade no menu prestadores é você promover alterações. Vamos clicar, por exemplo, no Centro Oftalmológico do município de Belo Horizonte. Todas as informações do Centro Oftalmológico são puxadas pelo sistema e é possível você alterar qualquer dos dados deste prestador. Além disso, inclusive, inserir e-mail de contato, se for desejável. Além disso, é possível excluir determinado prestador por esse botão
excluir. Digamos que até então ele foi prestador, mas você negociou com outro e não deseja mais manter o contrato de cirurgias eletivas com determinado estabelecimento, basta você selecionar e excluir do sistema. O importante é na aba de novos prestadores que os dados sejam identificados corretamente, principalmente o CNES, pois isso nos facilitará a gestão da prestação de serviço desse estabelecimento. Para todos os cadastros já informados em nosso sistema, foi identificado todos os procedimentos que o determinado prestador já realizou até então no projeto de cirurgias eletivas. Como selecionamos o centro oftalmológico aqui do município de Belo Horizonte, apareceram todos os procedimentos que foram realizados por este prestador entre os meses de outubro de 2011 a maio de 2013. Este período é o período de vigência da portaria 1340, sabendo que ela foi até junho. Como nós preparamos o sistema com a base registrada até maio, consta aqui os dados de produção até maio. Quais são esses dados? Nós temos aqui a quantidade de procedimentos realizados por este estabelecimento em todo o período, ou seja, fasectomia foram 3 durante todos esses meses, e na última coluna que nós chamamos de média, foi proporcionalizado a capacidade de execução desse estabelecimento até junho de 2014, que será o último mês de vigência da portaria atual, que estabeleceu 12 meses de execução. Sendo assim, o centro oftalmológico realizou 3 cirurgias de outubro de 2011 a maio de 2013, ou seja, bem mais de 12 meses. Em 12 meses, ele terá a capacidade de executar pelo menos 2 procedimentos, se mantiver a mesma capacidade de execução. Bom, assim fechamos o menu prestadores, com as informações de cadastro e com as informações de procedimento. Lembrando que os novos estabelecimentos não terão nenhuma informação na aba procedimento, pois são novos prestadores que iniciarão a sua execução a partir de outubro de 2013. Vamos agora ao menu oferta. Vai dar um período igual outubro de 2011. Este é o menu oferta de procedimentos. É um menu importantíssimo, pois será aqui que o município executor informará toda a sua capacidade de execução. Esta capacidade será fundamental no processo de pactuação, pois será a partir do registro da sua capacidade de oferta que todos os municípios poderão referenciar para determinado município executor. A primeira informação a ser selecionada é a de componentes, componente 1, 2 e 3, da forma como foi estabelecido pelas portarias federais. Vamos escolher o componente 1. São os procedimentos de cataratas vinculados ao componente 1. Podemos escolher um procedimento específico, a facoemulsificação dobrável, que é a que mais se realiza em cirurgias de catarata. Como estamos como município de Belo Horizonte, nós podemos selecionar qualquer desses estabelecimentos de saúde que realizaram cirurgias de catarata no período que nós informamos no menu prestador. Vamos escolher o Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Vejam que o sistema preenche com a média ou a capacidade de execução do centro oftalmológico
em 12 meses. O gestor de Belo Horizonte, ou algum técnico indicado por ele, deverá avaliar se no período de execução da portaria o centro oftalmológico terá capacidade de execução das mesmas 870 cirurgias ou conseguirá aumentar sua oferta, ou se por algum motivo tem algum problema e ele não conseguirá executar nem o que se estima para ele. Sendo assim, é possível aumentar sua capacidade de execução ou reduzi-la. Digamos que após avaliação e renegociação com o centro oftalmológico, o município de Belo Horizonte identifica uma capacidade de execução de 1.100 cirurgias. Basta preencher o campo oferta e clicar em enviar. Com isso, vejam que aparece a mensagem de inclusão realizada com sucesso. Isso te garante que a alteração foi lida adequadamente pelo sistema. Vamos identificar um outro procedimento em componente 2, por exemplo. O componente 2 tem várias especialidades. Por exemplo, otorrino. Vamos escolher um procedimento de otorrino vinculado ao componente 2. Vamos escolher adenoide. Escolhemos então o procedimento de adenoide. Agora basta escolher o estabelecimento que executará este procedimento para o município. Vamos escolher então o prestador Hospital da Criança, que é um típico executor deste procedimento. Verifique que o sistema projetou 129 cirurgias de adenoide para o Hospital da Criança no município de Belo Horizonte. O município fará a avaliação e lançará sua capacidade de execução para este procedimento. Vamos lançar 150 cirurgias em 12 meses e clicar em enviar. Que é automático. Vejam que a alteração também foi incluída com sucesso. É importante lembrar que qualquer município que oferte o componente 1, ou seja, procedimentos de cataratas, o sistema fará o cálculo automático de todos os procedimentos que estão amarrados à oferta de cataratas. Lembrando que na última reunião de CIB, que aconteceu no mês de agosto de 2013, foi pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite que o procedimento de catarata teria execução obrigatória de outros procedimentos. A nota técnica que foi elaborada para subsidiar a pactuação desta nova etapa do mutirão de eletivas traz quais são os procedimentos vinculados a cataratas e quanto desses procedimentos devem ser ofertados pelos estabelecimentos. É importante esclarecer também que se trata de oferta. Todos que realizarem a oferta de catarata também deverão ofertar os demais procedimentos, como, por exemplo, uma vitrectomia anterior. Se não houver demanda para um ou outro procedimento, nenhum prejuízo o município executor ou estabelecimento terá. O que importa é ele registrar a oferta para o SUS daqueles procedimentos amarrados na nota técnica. Vamos agora para o menu Demanda, que, como dito, todos os municípios deverão preencher. No menu Demanda, também devemos fazer o registro por componente. Vamos escolher o componente 1, que é exclusivo de cirurgias de catarata. Você terá a opção de escolher componente a componente ou, se desejar todos os componentes,
toda a tabela de procedimentos vinculados às cirurgias eletivas do mutirão aparecerá para cadastro das filas de espera. Se preferir, poderá escolher por componente e por especialidade. Deixaremos sem seleção de componente e vejam todos os procedimentos do mutirão, sem distinção de especialidade nem componente. Para facilitar, porque normalmente as filas estão organizadas por especialidade, você pode escolher, por exemplo, o componente 2, escolher a especialidade urologia, por exemplo, e aguardar o filtro que o sistema irá fazer na tabela. Após a seleção da especialidade, escolha o procedimento que você deseja lançar a sua demanda. Digamos que você tenha 50 pacientes na fila de espera para fazer a ressecção endoscópica de próstata. Clique em enviar. Pronto, a mensagem de inclusão aparece com o lançamento com sucesso. Após lançar toda a sua fila de espera, procedimento a procedimento, se você é um município executor, você deverá cadastrar a tabela diferenciada do seu procedimento. Vejam que vem a mensagem: só aparecerão aqui os procedimentos que você tenha lançado no menu oferta. Ou seja, só é possível cadastrar valor de tabela diferenciada, primeiro, para o componente 2 e 3, que permite o gasto do valor federal com o incremento de tabela, e principalmente os procedimentos para o qual você registrou capacidade de execução no menu oferta. Neste campo, é possível você fazer a opção por lançar a tabela diferenciada por procedimento, no qual você deverá registrar. Veja que só aparece o componente 2 e 3. Vamos escolher o componente 2, filtrar a especialidade otorrino e escolher o procedimento de adenoide, para o qual foi lançada a oferta no menu oferta. Vejam que o sistema já faz a leitura do SIGTAP, competência agosto de 2013, do valor ambulatorial, hospitalar e profissional, conforme SIGTAP, Sistema de Gerenciamento da Tabela SUS. Vamos escolher agora um outro procedimento, também do componente 2. Vamos escolher a especialidade urologia e o procedimento ressecção endoscópica da próstata. Novamente, o sistema leu todas as informações do serviço hospitalar, profissional e o valor total cadastrado no SIGTAP. E este campo, tabela diferenciada novos valores, é onde será lançado os valores de incremento ou a tabela diferenciada. Nós temos duas opções. Você poderá efetuar o lançamento em termos percentuais ou informando o valor final de negociação com o prestador. Em termos percentuais, você deverá lançar qual o percentual negociado com o prestador. Se o procedimento for de natureza ambulatorial, você deverá cadastrar o percentual neste campo. Como aqui estamos falando de uma cirurgia que necessariamente deve ser realizada no ambiente hospitalar, você deverá preencher
o campo de serviço hospitalar e serviço profissional. O sistema não permite você cadastrar um percentual de serviço profissional menor que o serviço hospitalar. Por exemplo, se você cadastrar 30% para o serviço profissional, para o SP, e 50% para o SH, o sistema não permitirá. Ele bloqueará o seu cadastro, pois a Portaria Federal proíbe que o incremento financeiro do profissional seja menor do que o serviço hospitalar. Deste modo, se você negociar 50% com o serviço hospitalar, no mínimo, o seu incremento para o serviço profissional também deverá ser de 50%. De outro modo, não é proibido dar um incremento profissional superior. Por exemplo, nós podemos ter um serviço hospitalar com 50% e o serviço profissional com 80%, nenhum problema. Veja que o sistema já calcula quanto, em termos de valor, representa o percentual negociado. Lembre-se que qualquer tabela diferenciada praticada no Sistema Único de Saúde deve ser submetida ao Conselho Municipal de Saúde. Sendo assim, os municípios executores das cirurgias, e só estes, devem submeter aos seus conselhos de saúde a tabela diferenciada negociada com o estabelecimento. Portanto, não é necessário que os municípios de origem submetam aos seus conselhos os valores a serem praticados nos respectivos municípios executores, pois caberá só a estes fazerem tal medida. Outra opção é cadastrar o valor final. Com esta opção, você digita nos mesmos campos serviço hospitalar e serviço profissional o valor final da sua internação, da sua negociação. Vejam que o serviço hospitalar da cirurgia em questão é R$ 266,14. Se você digitar, por exemplo, R$ 400, o sistema já calcula um incremento financeiro de 50,3% em relação ao serviço hospitalar. O que quer dizer que é R$ 400 menos R$ 266,14 será o incremento de tabela. Ou seja, o serviço hospitalar, ao final, receberá R$ 400. O serviço profissional é da mesma maneira. Como a tabela SUS estabelece R$ 328,54 para o serviço profissional, se você cadastrar outros R$ 400 no campo do SP, já será calculado automaticamente o percentual de incremento que foi negociado. Vejam que nesse exemplo, o aumento do SP foi 21% e do SH 50%, ou seja, o sistema não permitirá essa ação, pois, relembrando, o SP não pode ser menor que o SH, considerando que 400 menos R$ 328 é pouco mais de R$ 70 apenas de incremento, o que representa 21%. Vejam, portanto, que os valores cadastrados quando selecionamos a opção valor representa o valor final da negociação. Como o sistema não permitirá o cadastro de um SP menor que o SH, você deverá corrigir o valor em quantidade suficiente para que você consiga a oferta do seu prestador e garanta regularidade na sua pactuação. Aumentando para R$ 600, o incremento fica compatível com as exigências do sistema. Você fará a opção, portanto, se negociará em percentual ou em valor. Outra opção é cadastrar a tabela diferenciada por componente. Você fará esta opção
se conseguir negociar com um único prestador um percentual igual para todos os procedimentos. Digamos que você negociou com um prestador todo o componente 2. Você necessariamente fará a escolha no filtro do componente específico dos procedimentos que foram ofertados no menu e fará o lançamento do percentual negociado com o prestador para todos os procedimentos daquele componente. Neste caso aqui, estou lançando um percentual de 50% para o componente 2. Isso quer dizer que todos os procedimentos ofertados no componente 2 receberão o mesmo incremento. Se apenas um procedimento do componente for de percentual diferente dos demais, você não poderá utilizar esta opção do sistema. Necessariamente, você deverá fazer o cadastro por procedimento. Após lançar as informações do incremento financeiro no serviço hospitalar e profissional e, conforme o caso, no serviço ambulatorial, ou seja, se o procedimento identificado também é executado pelo nível ambulatorial, você clica em enviar que o sistema fará o cadastramento da sua tabela diferenciada. Com estas orientações, nós entendemos, portanto, como lançar os valores diferenciados de tabela diferenciada, para os quais todos os municípios de atendimento devem informar, caso negociado, o valor diferente do estabelecido pela tabela. Após lançar as informações no menu Cadastros, link de prestador, oferta, demanda e tabela diferenciada, conforme o caso, faremos a demonstração do menu Pactuações. Nele nós temos duas opções: enquanto origem e enquanto atendimento. No link origem, o município identificará qual o município de atendimento será a sua referência. Vamos escolher o componente 2, especialidade urologia. A origem é Belo Horizonte, nós estamos logados assim. Escolha o procedimento, recepção endoscópica da próstata. Temos aqui a demanda cadastrada de 50 procedimentos. E o município de atendimento que ofertou uma capacidade de atendimento correspondente também é o município de Belo Horizonte. Como aqui nós estamos apenas numa demonstração, apareceu só a oferta de Belo Horizonte. Mas quando você for realizar sua pactuação, aparecerão todos os municípios que ofertaram ou que disseram ter capacidade instalada para realizar este procedimento. Você então escolherá o município mais próximo da residência de seu paciente e identificará a quantidade de procedimentos que deseja pactuar com ele. Nesta última coluna, como você tem uma demanda de 50 e Belo Horizonte ofertou também 50 procedimentos, basta você preencher o campo Pactuar e clicar em Enviar. Inclusão realizada com sucesso. Se você tiver uma demanda maior do que o município de atendimento tenha capacidade de atendê-lo, é possível para um mesmo procedimento você lançar a pactuação para diferentes municípios. Portanto, se Belo Horizonte não tivesse capacidade para atender em sua totalidade, você poderia lançar, por exemplo, 20 cirurgias para Belo Horizonte e outras 30 para outro município que também apresentou oferta. Portanto, nesta aba Origem, você, enquanto município de origem, identificará por procedimento quais os municípios você fará referência, quem será a sua referência de atendimento no projeto de cirurgias eletivas. Já na aba Atendimento, o município executor informará se aceita ou não o seu pedido. E ele terá 3 dias úteis após o seu cadastro para dizer se aceita ou não.
Vamos escolher o componente 2, especialidade urologia, o procedimento ressecção endoscópica da próstata. Você terá a opção, enquanto município executor, de listar todos os municípios de origem que referenciou este procedimento para você. Como no nosso exemplo, apenas Belo Horizonte preencheu, mas na prática aparecerão todos os municípios que referenciaram o procedimento de ressecção endoscópica da próstata para o município de Belo Horizonte. Vamos selecionar então Belo Horizonte. E neste campo é possível dizer se você aceitará ou não a pactuação. No campo quantidade, o município executor lançará a quantidade de procedimentos que ele realizará para o município de origem selecionado neste campo. Neste exemplo, vamos lançar 50 procedimentos. Clique em enviar. Com esta ação, o município de Belo Horizonte aceitou na totalidade a referência solicitada. Com isto, o sistema registrará todo o processo de pactuação. Fique atento para acompanhar as informações cadastradas no sistema, pois se em 3 dias o município escolhido não responder pela sua solicitação, você deverá escolher outro município enquanto atendimento e terão até 30 de setembro para fazer todo o processo de negociação e pactuação. Após a realização de todas as pactuações, a aba Relatório emitirá relatórios com toda a relação de procedimentos pactuados. Além disso, emitirá um formulário de pactuação semelhante ao utilizado pela CIR, que será enviado para a CIB, para efeito de homologação e envio ao Ministério da Saúde. Bom, vimos todas as informações do menu Cadastros, do menu Pactuação, também do menu Usuários. O menu Relatórios ainda não está pronto para funcionar, mas muito em breve todos os relatórios que o sistema oferecerá já estarão cadastrados nesta aba. Espero que a nossa demonstração os auxilie no processo de pactuação. Voltando na tela de login do nosso sistema, demonstraremos como funcionará o fórum criado para a discussão das dúvidas relacionadas ao processo de pactuação. Logo abaixo da caixa de login, temos a opção de clicar e entrar no fórum. Você deverá se registrar no fórum em questão. Ao clicar em registrar, você terá os termos de uso que deverá ser aceito. Aparecerá estes formulários, você deverá criar o usuário, o e-mail, permitir receber e-mail ou não deste fórum, escolher uma senha e confirmá-la, além de lançar as letras de verificação. Com isso, você será membro do fórum e poderá logar neste mecanismo de discussão. Eu vou logar, porque já estou cadastrada. Vejam que o nosso fórum tem já criado o tópico de portarias, de deliberações, onde lançaremos os instrumentos legais que regulamentam as cirurgias eletivas. Logo abaixo nós temos os tópicos de erros ou problemas no sistema e o tópico de dúvidas em relação ao sistema e utilização do mesmo. Logo abaixo nós temos também no campo cirurgias eletivas um tópico para o componente 1, outro para o componente 2 e outro para o componente 3, e também criaremos um tópico para a discussão do processo de pactuação. Utilizem esta ferramenta para se comunicar com a coordenação estadual e com o COSENS. Nós faremos a moderação deste fórum de maneira a orientá-los para facilitar o processo de pactuação regional. Contem com a gente.